irmãos. O Espírito Santo ficar contigo é tão bom quanto ter uma mãe de verdade ao seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Em 1 Reis, capítulo 3, já começa dizendo que Salomão fez um acordo com o faraó, que ele ia se casar com a filha dele. Aqui já foi o primeiro erro dele, porque era uma regra dos israelitas que Deus mesmo tinha falado, que nenhum israelita, seja rei ou não poderia se casar com mulheres estrangeiras e nem fazer alianças. Porém aqui Salomão já começa errando. Aí Salomão foi até um monte alto e foi oferecer 1000 sacrifícios a Deus. Porém, não dá para oferecer 1000 sacrifícios em um dia só. Então ele ficou vários dias lá. Até que um dia, enquanto ele estava dormindo, Deus apareceu a ele em sonho e perguntou o que ele queria para poder ajudar ele a governar o povo de Israel. E ele pediu sabedoria, ao invés de vida longa, riquezas ou morte dos seus inimigos. Deus se agradou porque ele pediu sabedoria, ao invés de outras coisas. E Deus prometeu dar a ele riquezas. E se Salomão seguisse os seus caminhos, ele ia ter uma vida longa. Porém, Salomão acabou se desviando e morreu em volta lá dos 60 anos. Ele governou Israel mais ou menos 40 anos. E na época que ele pediu sabedoria, ele tinha 20 anos. Não dá para afirmar nada, já que não estava escrito na Bíblia. E isso é segundo alguns estudos. Então, por conta da sabedoria e da riqueza dada por Deus, Salomão foi o rei mais sábio e mais rico da Bíblia. Irmãos, aqui eu vejo uma coisa. Ele não pediu sabedoria para si, para ganhar dinheiro. Na oração dele, ele fala que quer sabedoria para governar e julgar com justiça os casos do povo. Ou seja, ele não pediu para ele pediu em prol do povo inteiro. Ou seja, Deus se agrada quando a gente não pede só coisas para a gente, mas para os outros. Aleluia! Glória a Deus! Precisa de alguma coisa, outras pessoas nesse momento podem estar precisando daquilo. Por exemplo, a casa. A gente tem casa, mas tem pessoas nesse momento que estão no meio da chuva, debaixo de ponte, sem um lugar para morar. Aleluia! É verdade, Senhor. Glória a Deus. Aí aqui eu vou pular um pouco lá para a parte que em Salomão julga um caso difícil. Em um certo dia, 2 mulheres chegaram a ele com um caso extremamente difícil. Uma das mulheres já foi apresentando o caso a Salomão e disse que elas moravam na mesma casa. Ela tinha dado à luz em um dia e a outra mulher tinha dado à luz 2 dias depois. O problema é que enquanto as duas estavam dormindo com os seus
plano, mas às vezes é uma pessoa que está junto com a gente. Imagine só, irmãos, você tem um filho e mora com uma pessoa. Aí um dia você acorda e percebe que essa pessoa trocou o filho dela morto pelo seu que está vivo. Imagine só qual seria a dor dessa mãe. E aí, por causa disso que a primeira mulher falou, a segunda disse o contrário. A segunda disse que ela era a mãe da verdadeira criança. E assim, as duas discutiram na frente do rei. Aí aqui, para ajudar a vocês entenderem a história, Salomão, quando ele fala para entregar o filho à primeira mulher, se refere à mulher que apresentou o caso, que era a mãe verdadeira. Aqui falou o que tinha acontecido a Salomão era a verdadeira. E mais uma coisa, irmãos, o primeiro caso que Salomão julgou já era um caso difícil, extremamente difícil, para poder ele ver que Deus já tinha concedido a ele a sabedoria e também para todo o povo de Israel já ganhar o respeito dele. E isso aqui fala em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Vou ler aqui, ó. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí, todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. E Salomão toma uma decisão. Ele pensa, na verdade, se eu disser que vou fazer isso, a verdadeira mãe não vai querer que aconteça isso que eu vou falar com o filho dela. E vai querer dar a outra. Assim eu já vou saber quem é a mãe verdadeira. Aleluias. Então, Salomão disse para entregar o filho a ele e dar para ele uma espada, que ele ia cortar o filho no meio. Aí ia ficar igual, metade para uma e metade para outra, ninguém com filho. A mãe falsa, que não tem o amor que uma mãe normal tem pelo seu filho, achou que era justo. Mas a mãe verdadeira, na hora que Salomão ia cortar o filho em dois, ela disse: não, dá meu filho a outra, é melhor que vê-lo morrer. Glória a Deus. E o que eu vejo aqui? Eu vejo que o coração e o amor de mãe pelo filho é tão grande que a mãe prefere perder o filho para outra do que ver o filho morrer. Vou dar um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Você tem um cachorro e esse cachorro tem uma doença grave. A doença tem cura, porém o remédio é muito caro. Aí chega uma pessoa que tem dinheiro e oferece para poder pagar os remédios e o cachorro ser curado. Mas ela quer o cachorro para ela em troca disso. Uma pessoa que não se importa com a vida desse animal vai falar: já vai morrer mesmo, sacrifica logo. Mas uma pessoa que realmente se importa, realmente ama, vai falar: não, pode ficar, é melhor do que ver esse cachorro morrer. Glória a Deus. Aleluia. Aí agora eu vou falar algumas coisas aqui sobre Salomão. Apesar de Salomão ser o rei mais sábio da Bíblia, ele cometeu uma série de erros tolos, porque ele não vigiou. A gente tem que ser astuto como uma serpente. A gente tem que estar prestando atenção em tudo, para que esses erros tolos não venham fazer a gente perder a bênção de Deus. Porque se a sua mãe emprestou o ventre por 9 meses para você, é porque já tinha algum propósito quando você nasceu. Você já nasceu com uma bênção. Basta apenas você saber usar ela. Glória a Deus. Aí, um dos erros que Salomão cometeu, que era todo, que para mim foi o pior de todos, foi que ele submeteu os israelitas a um
o próprio povo de Israel. E a lição que eu tiro desta passagem, que não é muito falada, mas que mostra como o amor de Deus é grande, aqui a lição que eu tiro é: mães são as coisas mais belas que Deus poderia nos dar. São as pessoas que emprestam o ventre por 9 meses para dar à luz a um filho. Mães são escolhidas por Deus para poder ter os seus filhos. Então, agora falando com os filhos, ai de nós se não tivéssemos as nossas mães. Por isso, escutem com atenção cada palavra delas e sigam os seus conselhos, para que vocês sejam uma coisa importante como crescer e compensem esses 9 meses que ficamos na barriga de nossas mães. E é assim que eu gostaria de encerrar essa pregação por hoje, terminando com esta mensagem. Obrigado, mães, por cuidarem de nós até aqui e por nos darem 9 meses em sua barriga. E gostaria de agradecer a minha oportunidade. Amém, igreja?